para a aula 63, ficha 2 do Revisando Conteúdo. Então vamos lá, diz assim, tem um diagrama, questão número 6, tá? Tem um diagrama, e nesse diagrama é um diagrama de posição versus tempo. Posição em metros e tempo em segundos. E nós temos ali uma parábola. E nessa parábola nós temos que, ó, começa em 25, vai passar não sei que pontos aqui, mas eu sei que aqui em 5 segundos a posição é menos 15, certo? Aí ele pede assim, na questão número 6, a partir dos dados mostrados, ele diz que é um movimento uniformemente variado. Uma parábola, então eu já sei que é um M e um V, ele falou na questão para mim, tá? É um M e um V. Tá? O diagrama a seguir mostra os espaços do movimento uniformemente variado de 0 a 10 segundos. Mostrou o gráfico. O valor da sua velocidade inicial. Qual será a velocidade inicial? Bom, eu noto que eu não tenho a aceleração aqui. Tá? O que eu tenho? Eu tenho a posição inicial, que ele me deu. Opa, faltou aqui. A posição inicial é 25. Eu tenho a posição inicial, 25 metros. Eu tenho uma outra posição, que é menos 15, e o tempo. Notem, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a velocidade inicial. Se eu pegar duas posições, aqui ó, no tempo 0, a posição é 25. Então, no tempo 0, a posição S0 é 25 metros. No tempo 5 segundos, eu olho na tabela e vejo que a posição é menos 15 metros. Então eu tenho duas posições e dois instantes. Então eu poderia fazer o quê? Poderia fazer a velocidade média. Cuida, foi o que ele me perguntou? Ele perguntou a velocidade média? Não, ele perguntou a velocidade inicial V0. Então, mas por que tu está calculando a velocidade média se ele não pediu então a média? Calma, já vamos chegar lá. Eu vou ter que fazer um ΔS dividido por um ΔT. ΔS, cuida agora, é S final menos S inicial sobre T final menos T inicial. Então, S final, eu termino em menos 15, menos 25, sobre T instante final, 5 menos 0. Menos 15 menos 25, menos 15 menos 25 vai dar menos 40 dividido por 5, que vai me dar uma velocidade média de menos 8 metros por segundo. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque nesse instante, como eu estou no vértice da parábola, eu sei que a velocidade nesse instante vale, no vértice, quanto vale mesmo? Isso, 0. Então, quanto deve ter sido a velocidade inicial? Se eu fiz a média, eu quero lembrar o seguinte, estamos tudo isso aqui no item A. Eu quero lembrá-los que a velocidade média, além de ser calculada assim, ela pode ser calculada como a final mais a inicial sobre 2. Como eu sei a média daqui até aqui, que é menos 8, a final aqui, final de 5 segundos, eu sei que é 0, deve ter iniciado de quanto então? Ali. Aí eu descubro, faço duas expressões para a velocidade média, tá? Uma que envolve ΔS por ΔT, outra que envolve final mais inicial sobre 2. Conclusão, menos 8 vezes 2, eu vou ter uma velocidade inicial de menos 16 metros por segundo. Está aí a velocidade inicial. Legal, né? Vamos agora para o item B. O item B, nota, ele quer saber a aceleração. Como eu já sei a velocidade inicial, que a velocidade inicial é menos 16 metros por segundo. Tá aqui, menos 16 metros por segundo. Tá? E eu sei a velocidade final, que é 0, então V igual a V0 mais A vezes T. Então, velocidade, vamos ver, final, velocidade final 0, daqui até aqui, o meu final é daqui até aqui. Então minha velocidade é 0, porque eu estou no vértice. É igual a inicial, menos 16 mais aceleração vezes t, e o t vale 5.
Menos 16 vem para cá como mais 16 é igual a A vezes 5. Então eu divido os dois lados por 5 para isolar o A. 16 por 5 dá quanto? Ó, se fosse 16 por 10 dividido por 2. 5 é 10 dividido por 2. Então 16 por 10 é 1,6 vezes 2. Essa aceleração dá mais 3,2 metros por segundo ao quadrado. Está aí a aceleração do item B. Item C. Qual é a função horária que descreve o movimento? Vocês lembram que a função horária é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, S igual, posição inicial, 25, tá lá. É aquele valor que está ali no gráfico, ó, 25. Mais velocidade inicial é menos 16. Então, menos 16 vezes T mais aceleração 3,2 positivo T ao quadrado sobre 2. Então tá aqui. Função horária S igual a 25 menos 16T mais 1,6 T ao quadrado. Então está aí o item C, a questão número 6, A, B e C. Vamos para a questão número 7. A questão número 7 diz que um carro está em MUV. Então já me falou o estado do carro, MRUV, aceleração constante. Em uma estrada plana e passa num determinado ponto com velocidade escalar de 15 metros por segundo. Então, questão número 7, está lá o carro, passa num determinado ponto e a velocidade... Chama isso aqui de ponto A. Então, a velocidade no ponto A será de 15 metros por segundo. Então, ele já tem velocidade naquele ponto. Sabemos que gasta 5 segundos para percorrer 50 metros, então ele vai do ponto A ao ponto B, por exemplo, e ele anda em trajetória retilínea 50 metros. Se ele anda 50 metros e gasta quanto? 5 segundos, a pergunta é, sua velocidade escalar no final, qual é a velocidade VB? Ah, bem parecido com o que eu fiz nessa questão anterior, a número 6. Se eu tenho um deslocamento e um tempo, vou calcular a velocidade média. Ou seja, eu vou fazer um ΔS por um ΔT. Sempre que eu tiver o quanto que ele andou e o tempo, eu sei calcular a média, não esqueçam. Então a velocidade média, 50 dividido por 5, 10 metros por segundo. A pergunta é essa a resposta? Tem ali, ó, P de Brasil, é essa a resposta? Não é essa a resposta, tá? O que nós temos, ó? Se nós temos que a média é a velocidade final mais a inicial dividido por 2, quanto será a velocidade ao final desse trecho aqui? Então olha aqui, eu multiplico aqui, vamos botar os valores agora. Eu sei que a média é 10, a final eu não sei, a inicial começou com 15, tá? Sobre 2. Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu descobri com o deslocamento por tempo a média, mas quem tem a média pode descobrir a final, porque eu tinha inicial. Então 2 vezes 10 vai dar 20. Vai dar 20. Ó, 2 vezes 10, 20 é igual a V mais 15. Esse mais 15 vem para cá como menos 15. 20 menos 15 igual a V. Portanto, 20 menos 15, V igual a 5 metros por segundo. Está aqui a resposta da velocidade final. Tá? Então, esse cara aqui foi dando uma freadinha, né? Foi diminuindo a velocidade. Certamente a aceleração aqui será contrária, negativa, contrária ao referencial adotado. Tá bom? Então está aí a resposta da número 7, que fechou o gabarito A, de Argentina. Notem que tinha 10, né? Tinha 10 como resposta, mas eu quero que tu fique muito atento nisso. Pegar o deslocamento pelo tempo é calcular a média, não a instantânea. Aqui tem que deixar bem clara essa diferença, tá? No instante inicial e no instante final do meu problema. Vamos então para a questão de número 8. A questão de número 8 diz assim: a figura a seguir representa, fora de escala, marcas de patas traseiras de um guepardo
que, partindo do repouso no ponto A, faz uma investida predatória a fim de garantir sua refeição. O intervalo entre as marcas é de 1 segundo. Então eu não vou desenhar as patinhas como está aí no livro, eu vou desenhar posições. Então assim, ele parte da A e está aqui, ele faz o par de patas, tá? Eu não vou desenhar o par de patas, não precisa, mas ele começa dizendo a distância entre o primeiro local das patas e o segundo local das patas, que dá 5 metros. Tá? Depois, o próximo local das patas, do par de patas, mais 15 metros. Depois, mais um par de patas, 25 metros. Tá fora de escala. E finalmente, aqui o ponto B é aqui, e depois finalmente mais 35 metros e chega-se ao ponto C. Tá? Então esse é um guepardo que partindo do repouso, ó. Então aqui a velocidade inicial dele era 0. Qual é a aceleração escalar do guepardo? Tá? Então, bom, eu tenho velocidade inicial. Para calcular a aceleração, que intervalo de distância eu pego? Nota que ele me disse, né? Isso aqui acontece de 1 em 1 segundo. Então se aqui é um instante, vou começar já a interpretar. Ó. Se aqui é um instante 0 segundos, aqui é o 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Para eu calcular a aceleração, eu preciso pegar qual intervalo de tempo? Qualquer, porque no MRUV a aceleração é constante, então tanto faz o intervalo. Aí eu quero pegar só aqui esse pedacinho. Pode pegar. Vamos pegar esse pedacinho inicial, ó. Ele anda uma distância de 5 metros, um ΔS aqui, que no caso aqui distância e deslocamento dá no mesmo, porque ele só anda para frente. No próximo capítulo nós vamos ver bem a diferença entre distância e deslocamento. Por enquanto, anda sempre uma linha reta, e no mesmo sentido, em módulo essas coisas são iguais. Então ele anda 5 metros, saindo de velocidade inicial igual a 0, e tendo um intervalo de tempo de 1 segundo isso aqui aconteceu. Olha o que eu vou fazer. Não envolveu velocidade final. Então a melhor delas é que ΔS é VST mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Tá aí. Ok? Então, ΔS anda 5 metros, velocidade inicial 0, instante 1 mais A vezes 1 ao quadrado sobre 2. Tá ali. Botei todos os dados que eu conhecia na expressão. Se tu usasse 2 segundos e 20 metros, daria a mesma resposta. Se tu usasse 45 metros e 3 segundos, ia dar a mesma resposta, desde que tu partisse de 0, né? Velocidade inicial 0. Tá? Bom, vamos fazer aqui, ó. 5, 0 vezes 1 dá 0. 1 ao quadrado dá 1, igual a sobre 2. Nota que a aceleração do guepardo é algo que para nós, seres humanos, não dá, né? Isso aqui é muito grande, é um dos animais, se eu não me engano, o que tem maior aceleração aí dos animais terrestres é o guepardo, tá? Então, nota, é numericamente igual a aceleração da gravidade. É como tu largar um corpo e acelera. Né? Você quer saber como é que um guepardo acelera? Larga um objeto. Né? Eu posso desprezar o atrito com ar quando eu largo esse objeto aqui, ó, mais ou menos. O guepardo acelera muito. Tá? Próxima pergunta. Qual a velocidade do guepardo ao passar pelo ponto B da trajetória? Então eu quero saber qual a velocidade aqui, 3 segundos depois. É fácil fazer, o item B. Então esse aqui foi o item A, o item B é fácil fazer, porque V igual a V0 mais A vezes T. Ou seja, velocidade que ele terá no ponto B. Tá ali, 3 segundos depois é o ponto B. Tá? É a inicial 0 mais a aceleração 10 vezes 3, ou seja, 30 metros por segundo. Se tu quiser saber ainda qual será em quilômetros por hora, multiplica por 3,6, 108 quilômetros por hora. Está aí a velocidade no ponto B do guepardo. Tá? Então, por isso que o guepardo ele consegue, então, né, pegar lá a sua vítima, tá, rapidinho, né, porque ele tem uma aceleração tremenda. Tá aí, essa é a questão número 8.
Vamos para a questão número 9 e última dessa ficha. Tá? A questão de número 9 vai me dizer o seguinte. A questão de número 9 vai me dizer o seguinte. Um carro A inicia seu movimento retilíneo a partir do repouso em t igual a 0. Então, já me disse que é um MRV e já me disse que a velocidade inicial é 0 em t igual a 0. Sai do repouso, beleza? Com aceleração escalar de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Está aí a aceleração dada. Nesse mesmo instante, passa por ele um carro B que se deslocava na mesma direção e no mesmo sentido, porém com velocidade escalar constante de 3 metros por segundo. Ah, interessante! Nós fizemos uma dessas aí, bem parecida com essa, né, no Avaliando o Aprendizado. Ah, nós já fizemos uma dessa. Então, vamos fazer um desenho. No mesmo instante que o cara sai, tá aqui a saída, largada, vou chamar esse aqui de A. Mesmo tempo que ele sai, a velocidade inicial do A é igual a 0, que é esse aqui, MRUV, tá ali o A. Passa por ele alguém que já tem velocidade constante de 3 metros por segundo. Então tá aqui, vou chamar esse aqui de B. VB é um MRU, velocidade constante de 3 metros por segundo. E esse cara aqui é um MRUV, uniformemente variado. A pergunta é assim: considerando tal situação, o tempo necessário para que o carro A alcance o B. Nota, o A estava parado e o B, quando isso aqui arranca, isso aqui já passa em movimento. Então, inicialmente, o B se adianta. Quando é que eles se encontram? Eles se encontram quando o A e o B tiverem o que igual? O que igual? Encontro? Posição. Posição. Tá? Então, é aí que eu vou descobrir. Tá? Porque eu tenho o quê? Eu tenho que o A, função horária do A é S0 do A mais V0 do A vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Já a função horária do B, B é um movimento uniforme. É a posição inicial do B mais VB vezes T. Nota, eu vou considerar que a minha posição inicial é S igual a 0 onde eles saíram. Então como é que vai ficar a função horária para o A? Nota, o que eu quero? Eu quero encontro. Se eu quero encontro, eu quero que as posições do A e do B sejam iguais. Tá aí, é isso que eu quero. Vamos lá, como é que vai ser a função horária para o A? A função horária para o A vai ser, sai de 0, com velocidade 0, com aceleração de 0,5 t ao quadrado sobre 2. Tá aqui. E para o B, sai do 0, com uma velocidade de 3 vezes t. Então tá aí as duas funções horárias. Então vamos lá. Encontro. Função horária do A tem que ser igual a do B. Função horária do A, 0 não precisa colocar. Isso eu não preciso colocar. 0 vezes t dá 0, também não preciso colocar. 0,5 t ao quadrado sobre 2 é a função horária do A. Então 0,25 t ao quadrado, que é 0,5 sobre 2 dá 0,25. Tá aí. Agora a função horária do B, 0 não preciso colocar. Igual a 3 vezes t. Então, temos aí a solução. Uma delas é t igual a 0. Isso, botando 0 aqui, é uma solução, que é quando eles saíram. Então, corto o quadrado com o t e sobrou. 0,25t é igual a 3. Então, se 0,25t é igual a t, então t é igual a 3 dividido por 0,25. Só que 0,25 eu sei que é 1/4. Então isso aqui é 3 vezes 4 sobre 1, ou seja, 12 segundos é o tempo de encontro. Tá? Então, qual é a moral desse tipo de questão aqui? Não interessa se são 2 MUVs, 2 MUs, ou um MU e um MUV como aqui. Não interessa. O que interessa é que se pedir encontro, iguala as posições, sempre. Tá? Bem interessante então esse tipo de questão. Então, aquele abraço e até a próxima aula.